Fala, gurizada, como é que vocês estão? Tudo certo? Deixa eu desligar o ventilador aqui que acho que tá dando barulho. Tá um calor do cacete, mas azar. E aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Não sei quem que ouviu o primeiro episódio do ano. Se ouviu, beleza. Se não, não tem muito o que eu posso fazer. Eu não divulguei também, então o azar é o meu. Mas, cara, eu vou dividir com vocês que eu tô muito faceiro. Tô muito faceiro com esse começo de ano. Que fui agraciado com a notícia de que eu fui selecionado para uma vaga de estágio, né? Paga pouco, é verdade, mas é um estágio que abre muitas portas. Tô louco pra começar de uma vez, tô ansioso, né? Há muito tempo uma oportunidade de trabalho não me balançava, né? Então, perspectiva, né, cara? Pô, é muito bom ter perspectiva, cara. Nossa, isso mexe muito com a autoestima da gente, cara. Ter, começar um ano assim, sabe? Há muito tempo eu não tinha essa sensação, sabe? De, pô, cara, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu tenho certeza que vai ser diferente. Vai mudar muita coisa e tomara que seja pra melhor e eu tô confiante. E outra notícia maravilhosa pra mim e pra uma galera é que eu vou ter a oportunidade de ver Rodolfo Abrantes cantando ao vivo, cara. Pô, não digo ídolo, mas é uma referência muito positiva que eu tenho. E o Rodolfo, cara, foi um cara que por muitos anos, né, de jovem adulto que eu tive, eu amaldiçoei demais o Rodolfo por ele ter saído do Raimundos do jeito que saiu. Quando ele saiu, eu era criança, eu recém estava entrando na adolescência, mas eu lembro, cara, que eu era muito maluco. Toda aparição que tinha de Raimundos e Charlie Brown Jr. e CPM 22 que tinha na televisão, o mundo parava pra mim. E eu parava pra assistir. E o Raimundos era exatamente isso. E aí, quando saiu aquela notícia que ele tinha saído da banda, que ele tinha se convertido ao cristianismo, ao evangelismo, né, ao protestantismo, que seja, eu lembro que por muitos anos eu carreguei aquela coisa de, bah, esse cara é um pau no cu. Esse cara é um filho da mãe, não devia ter feito isso, não devia ter acabado com a banda, sabe? Mesmo que a banda tivesse continuado com o Digão, que eu fui em alguns shows, e a energia do Raimundos, assim, é muito boa ao vivo, sabe? Um show muito foda, mesmo que por muitos anos tenha sido o mesmo show, porque só tocavam músicas antigas, até eles lançarem o Cantigas de Roda, né? Que é muito bom o álbum, por sinal. E lançaram um trabalho agora recente também, muito bom. O Rodolfo, eu amaldiçoei ele por muito tempo, cara. Só que existem coisas que a gente só aprende com a experiência, só aprende tentando abandonar um pouco essa coisa do eu, sabe? E tentar entender o que a cabeça do próximo pensa, sabe? O que leva pessoas a tomarem determinadas decisões. E aí coisas vão acontecendo, aí lá em 2013 aconteceu a tragédia do Chorão e do Champignon terem, de certa forma, terem acabado com as suas vidas, mesmo que o Chorão tenha sido, né, é o que se dá a entender, tenha sido involuntariamente, mas numa atitude talvez inconsequente, não se sabe da real intenção, até porque não tá mais aí, né? O Champion, sim, o Champion ele cometeu aquela atitude extrema, né? Teve os motivos dele, muita gente dando suas versões. E aí, depois que aconteceu isso, me virou uma chave, sabe? De entender, pô, cara, o Rodolfo ele poderia tá no mesmo barco, sabe? Talvez até antes. Aí a gente viu posteriormente Chester Bennington, a gente viu Scott Weiland, né? Não sei, Scott Weiland, do Stone Temple Pilots, o Chris Cornell, né? Do Soundgarden, Audioslave. Então, tipo, cara, eu comecei a sacar que aquela tomada de decisão foi a mais inteligente que o cara poderia ter. Mesmo que a pessoa não tenha uma crença, assim, em alguma parada dogmática, às vezes atitudes radicais podem salvar uma vida, sabe? Elas podem acabar com uma vida, mas se, lógico, né? Se a atitude for tomada pro mal,
ou uma atitude tomada por bem, né? Uma atitude positiva pode salvar uma vida. Foi o que aconteceu com o Rodolfo. E, cara, o que me deixava muito indignado é que eu tinha aquele pensamento, né, que muitas vezes por uma ideia comprada através de um efeito manada, assim, eu me deixava levar muito, assim, por comentários de Facebook, comentários de fãs, assim, que o cara vai pegando em fóruns, em grupos, que era aquela coisa, se o cara odeia o que ele fez, por que que ele ganha royalties, né? Eu tinha muito isso. Só que, cara, querendo ou não, é um trabalho, é um direito, sabe? É um direito. O cara, ele pode dizer não, mas ele vai estar sendo burro, sabe? Mas daí, cara, teve uma frase que mexeu muito comigo, que eu ouvi através de um testemunho do Rodolfo. E ele repete muito isso em entrevistas. Que, cara, me causou um impacto e foi um tapa na minha cara, assim. Eu lembro que ele falou assim: cara, o Raimundos, ele não foi uma banda que eu larguei, foi uma vida que eu deixei pra trás. E eu fiquei pensando, cara, eu me identifiquei muito com isso. Cara, aquilo me impactou demais porque eu entendi que eu, eu abandonei também muitas coisas que eu acreditava que eram verdadeiras e que o tempo foi me mostrando que elas podem ser de verdade, mas não são pra mim, sabe? Pequenos hábitos, coisas mesmo, né? Coisas materiais, né? Bens. Que passado certo tempo eu comecei a entender, cara, será que eu precisava mesmo ter aquilo ou sonhar com isso? Porque a realidade ela é muito diferente. Lógico, nós temos que ter o direito de sonhar. A gente tem o direito de sonhar, sonhar é de graça. A gente tem que ter uma certa ambição, a gente tem que querer galgar para que a nossa vida tenha sentido, cara. Qual é o sentido de tu viver pra, sei lá, querer chegar num topo e daqui a pouco olhar pra baixo e, cara, eu vou ter que descer tudo isso aqui de novo, sabe? E procurar algum outro sentido pra viver. Cara, eu comecei a entender que o bem-estar e a felicidade. Felicidade é demais, assim. Mas bem-estar ela não é um objetivo, cara. Ela é um processo, sabe? Ela é algo que ela é linear, ela é linear, mas ela depende muito das decisões que a gente vai tomar ao longo da vida, sabe? Das concessões que nós estamos dispostos a fazer para que a gente consiga equilibrar as necessidades do dia a dia com aquilo que nós queremos para as nossas vidas, cara. E voltando até essa questão da perspectiva profissional, cara, eu passei em dois concursos ano passado, sabe? Foi aprovado em dois concursos. Um já foi homologado já, né? E o outro eu tô aguardando só, né? Atualizar os editais aí pra ver a continuidade, pra ver qual a minha colocação, né? E, cara, eu abri mão de muita coisa. Até que eu tava conversando com meu compadre, né? Num aniversário que a gente tava, numa festa. Eu tava conversando com ele sobre isso, cara. E na questão de, cara, eu me afastei muito dos meus amigos. Eu ando um pouco afastado até. Mas não é aquela coisa assim do porque eu quero, sabe? Mas é porque existe uma necessidade lá pra frente que hoje, nesse momento, vai demandar isso. Vai demandar esse afastamento, vai demandar o afastamento de coisas que eu amo fazer, que é tocar, que é estar presente com os amigos, né? De jogar uma bola no final de semana, isso tudo eu meio que abri mão disso e no final das contas, cara, valeu muito a pena. Porque tem coisas que dependem só da gente, sabe? Depende do quão disposto nós estamos a abrir mão de coisas que a gente gosta para pensar num futuro. E o futuro, ele quanto mais velho a gente fica, o futuro ele fica cada vez mais próximo da gente e muitas vezes o futuro ele passa por nós e a gente acaba se lamentando e olhando para trás pensando nas oportunidades perdidas.
Porque quando a gente é jovem, quando a gente é novo, a gente idealiza tudo, assim, cria uma expectativa, acha que as coisas vão ser de uma certa forma. Aí, se algo não deu certo, não, beleza, vamos tentar de novo. Só que, cara, quando a gente vai ficando mais velho, essas coisas, essas oportunidades não acabam não acontecendo de novo, sabe? É, e com o passar do tempo, vindo a galope, é muito complicado de a gente começar a administrar essas escolhas. Porque sempre fica, eu pelo menos falando por mim, eu sempre fico com uma sensação de, cara, se eu não fizer isso, talvez eu vá me arrepender depois por não ter feito. Só que não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona. É... Cara, a gente só tem que ter o entendimento, a maturidade de sacar que existem oportunidades que vão aparecer de novo, mas tem outras que são únicas. Essas que são únicas, elas têm um valor maior, querendo ou não, sabe? E oportunidades de buscar bem-estar, cara, hoje eu posso dizer pra mim mesmo que, lógico, eu tenho que levantar as duas mãos pro céu e agradecer, mesmo não sendo o melhor dos cristãos, eu tenho que agradecer a Deus por ter uma rede de apoio, por ter um suporte muito bom, por ter meus pais presentes na minha vida, que eu posso dizer que, cara, eu vou fazer 36 anos esse ano. Eu já morei fora da casa dos meus pais, tá? Já, entre aspas, casei, né? E entendi que, cara, não adianta sair de casa para ficar pedindo ajuda pros pais, sabe? Por mais que a gente precise ter a nossa autonomia, que a gente precise ter as nossas responsabilidades, a vida comigo, ela algumas vezes foi muito cruel por escolhas que eu fiz, tá? E eu não tiro a minha culpa, mas eu sei que não é fácil só pra mim. É muito difícil pra muita gente. É muito difícil se estruturar fora do seio familiar hoje em dia, com um custo de vida muito alto, com a quantidade de subempregos que são oferecidos pra gente, independente da tua qualificação. Cara, ano passado eu tive experiências profissionais horríveis em todos os aspectos, mas eu sou muito grato pelas oportunidades, pelas portas que se abriram, sabe? Eu trabalhei em lugares horríveis, trabalhei em lugares legais, mas com gente filha da puta, tá ligado? E aí eu comecei a sacar que, cara, realmente, velho, eu só vou conseguir ter o meu canto. Hoje eu tenho meu puxadinho nos fundos de casa, mas eu ainda dependo financeiramente dos meus pais, porque o meu pai ele entendeu o meu projeto de vida e ele entendeu que demorou um pouco. Então ele bancou isso comigo e eu tô fazendo o máximo para retribuir hoje com a minha dedicação e posteriormente com a parte financeira, né? Felizmente hoje eu tô encaminhado justamente pelas coisas que eu abri mão, cara. Pela quantidade de nãos que eu tive que dizer pros meus amigos. Mas é aquele não, tipo assim, bah, meu, desculpa, mas não vou poder, sabe? Não é aquela coisa de não, eu não quero. E, e os meus amigos também são muito foda, porque muitos deles passaram pela mesma coisa que eu, passam pela mesma coisa que eu, e eu super entendo, cara. Eu acho do caralho isso, eu torço por cada um, pelo sucesso de cada um deles, cara. Porque lá na frente a gente vai ter o nosso momento de celebração, sabe? Isso que é do caralho pensar. Porque vai sim, cara, vai sim. Hoje, cara, eu tô na casa dos 30 e poucos, a maioria dos meus amigos tá na casa dos 30 e poucos. Os meus amigos mais jovens, e principalmente a gurizadinha, cara. Eu tenho muitos amigos adolescentes que treinam comigo no jiu-jitsu, que é uma gurizada muito sonhadora, que é uma gurizada que, cara, é muito dedicada. E eu cobro da molecada, gurizada. Estudem, gurizada, se dediquem. Eu cobro dos moleques. Pergunto sempre, e aí, o colégio, como é que tá? E eu deixo os moleques sonhar, cara. Os moleques têm que sonhar, eles têm que tomar no lombo para aprender que a vida ela pode ser muito cruel, só que ela pode ser muito boa. E eu tento
transparecer as coisas ruins que eu vivi para que eles não tomem as decisões erradas que eu tomei. Sabe? Cara, eu tive muitas oportunidades que nunca mais eu tive na vida porque eu escolhi tomar outro caminho. Hoje eu entendo que tá tudo certo, cara. Hoje eu entendo que tá tudo bem. A vida, ela foi assim comigo. Ela é muito mais cruel com muito mais gente. Todo mundo tem suas mazelas. Eu pago o preço até hoje. Mas o que me ajudou a me dar um direcionamento foi ter a coragem de conversar com meus pais, tentar fazer com que eles entendessem as dores que eu sentia, a minha infelicidade, a minha depressão, a minha tristeza, a minha frustração de não conseguir me encaixar em todas aquelas coisas que em certos momentos eles acreditavam que eu teria que me encaixar porque só assim que se vive a vida, e não é assim, cara, não é assim. A gente precisa estar bem para que as coisas boas comecem a entrar no nosso caminho, cara. Lógico, a gente tem que se ferrar para aprender. A gente vai ter que se humilhar muitas vezes por necessidade. Mas quando isso vira a regra e deixa de ser uma exceção, cara, muita gente sucumbe. Muita gente chega a um fundo de poço. E aí entra aquele papo do que eu estava falando com vocês antes sobre o Chorão, o Champignon e o Rodolfo. Qual a grande diferença do Chorão, do Champignon e do Rodolfo? Vou começar por quem foi primeiro, tá? O Chorão, ele era um cara que ele talvez vivesse a vida dos sonhos que ele tinha quando ele começou a buscar essa coisa da vida artística, de ser um cara, de conversar com uma massa. Era um cara que, assim, ó, raríssimas pessoas tinham o tato de conversar e entender o que o adolescente sentia. E a adolescência, cara, é a fase mais complicada da nossa vida. É aquela fase em que a gente começa a criar a nossa identidade, mas muitas vezes a gente não é. Parafraseando o próprio Chorão, né? O jovem no Brasil não é levado a sério. E o adolescente geração X e Y, eu sou da geração Y, né? Geração X e Y era um jovem que não tinha voz. E ele era muito representado através do Chorão. E tu vê nas letras do Chorão, assim, lá do Transpiração, lá do primeiro, lá de 97, tu foi acompanhando, assim, um amadurecimento dessas letras, mas ao mesmo tempo que ele conseguia conversar com o pessoal que ia ficando mais velho, ele conseguia conversar com o adolescente também. Com os adolescentes que eram crianças, viravam adolescentes, aí viravam outra geração. Tanto é que até hoje Charlie Brown é uma das bandas mais ouvidas do Brasil. Se tu pegar nos streamings aí, se tu pegar artistas que não são do rock, pessoal do rap, pessoal do trap, pessoal sempre faz alguma menção ao Chorão. E o Chorão pagou o preço por ser um cara muito centralizador e por ser um cara muito afetivamente dependente. Ele era um cara muito possessivo, ele queria muito que o mundo dele fosse exclusivamente dele, sabe? Ele era um cara que era bem paradoxal, ele era um cara muito agressivo tipo em ir pra porrada mesmo quando não gostava de algo, mas ao mesmo tempo as pessoas que conviviam com ele diziam que ele era um cara com um coração enorme, sabe? E justamente pelo fato dele abraçar o mundo, ele acabou sucumbindo, porque juntou muita pessoa sanguessuga ao redor dele. E dessa influência negativa, as pessoas que ele amava começaram a se afastar mais dele. E ele começou a afastar mais as pessoas. E aconteceu o que aconteceu. Aí entra o Champignon. O Champignon, ele foi convidado pela banda, né? Pelo que eu entendi, ele foi convidado pelo restante da banda a assumir o vocal do projeto que veio subsequente ao Charlie Brown, né? Que era a Banca. Poucos meses depois. Só que, cara, o Charlie Brown, os fãs do Charlie Brown, viam o Chorão como líder de uma seita. A verdade é essa, não tem outra.
Era uma idolatria muito extremada. E aquilo foi mexendo com a cabeça do Champignon. Até que, sei lá, levado por outros problemas também, mas isso a gente vê pessoal falando, fez ele sucumbir. Não suportou, ficou refém daquilo. E aonde que entra o Rodolfo, cara? O Rodolfo, que eu sou muito fã do Raimundos, tá? Eu tenho o logo do Raimundos tatuado na minha panturrilha em homenagem ao Caniço. Essa tatuagem eu fiz em 2013, tá? Eu não fiz depois que o Caniço morreu. Eu fiz em 2013 essa tatuagem. E é uma banda que eu curto desde criança, por influência principalmente da minha Dinda. Que ela tinha o MTV ao vivo duplo e ela tinha um bolachão do Raimundos. Então, o Puteiro de João Pessoa é uma música que eu me lembro de cantar ela desde criança, mesmo não entendendo absolutamente porra nenhuma do que era a letra, só entendendo depois, sabendo o que era um puteiro, depois de adolescente. E, cara, o Rodolfo, ele, da mesma forma que Chorão e Champion, ele ficou escravo daquilo. Porque tu assiste o começo, assim, cara, da trajetória, assiste as entrevistas, assiste as aparições dele na TV, cara, era um cara que tava sempre chapado, sabe? Era um jovem da época, era a cara do jovem, era um cara chapado, tava sempre louco e tinha aquela energia, aquela explosão no palco e falava aquele monte de bagacerice. Cara, numa sociedade recém-democratizada, o cara falar aquele monte de palavrão e tocar no rádio essas músicas, cheio daquele duplo sentido, da influência do forró, sabe? Daquela música sacana, ambígua. E o rock, o som pesado, hardcore, era a delícia do jovem dos anos 90, 2000. E aí na virada dos 2000, o Rodolfo ele começou a perceber que, velho, eu não tô feliz com isso, cara. Ele começou a meio que se desgastar daquilo. E eu tinha o DVD, o MTV ao vivo, que era o DVD daquele CD duplo. E no intervalo, assim, entre as músicas, aparecia os integrantes da banda falando, assim, né, sobre a vida na estrada, sobre a expectativa e tal, da turnê. Uns falando dos outros, né? Uns falando, e eles falando de si mesmo. E, cara, eu lembro que a primeira vez que eu vi, assim, o Rodolfo falando, eu fiquei assim, nossa, bah, esse cara deve ser muito chato, porque ele dizia que ele, às vezes ele queria só ficar no canto dele, e era completamente o contraste daquilo que a gente via no palco. Então aquilo ali me acendeu um alerta, porque esse DVD, eu fui ver ele, acho que uns 10 11 anos depois, eu nunca tinha visto. Não tinha acesso, era muito caro o DVD, né? E eu comecei a entender, cara, assim, pô, cara, será que esse cara é tão chato assim? Ou, sei lá, ele não parece estar feliz com aquilo que ele faz. E na minha cabeça, o artista, ele muitas vezes refletia aquilo que ele era no palco, e eu comecei a entender que não é isso. Não é a vida real aquilo ali, sabe? É legal o fato de o cara cantar as coisas que tu sente, às vezes só te trazer uma mensagem engraçada, assim, pra tu dar uma risada, né? Algo que tu se identifique. Mas, velho, depois de muito tempo eu entendi, cara, pô, cara, o Rodolfo ele tomou a decisão certa, cara. E aquele ódio que eu sentia por ele, não ódio, mas aquele ranço, depois que eu comecei a ver ele falando, principalmente depois que ele reatou a amizade com o Digão, e que ele começou a, tipo assim, cara, ele no começo, quando a conversão dele, ele meio que renegava o passado dele. E hoje eu vejo ele falando assim, de uma forma muito positiva sobre a amizade que ele tinha e tem com o restante dos integrantes, falando sobre o Caniço, né, da morte do Caniço também, da falta que ele sentia dos amigos. E, cara, aquilo, cara, me deixou com o coração muito quente, velho. E o que mais me deixou feliz é que em abril vai ter show do Rodox, cara. Que pra mim é uma banda tão foda quanto o Raimundos, cara. Porque assim, apesar de Rodolfo ele ter uma mensagem cristã nas músicas, as letras elas falam, elas conversam demais mesmo com quem não é crente, cara.
E a música que mais me emociona hoje, assim, cara, que, puta, esses tempos eu fui ouvir, cara, me peguei chorando, é a música Quem Tem Coragem Não Finge. Eu até recomendo vocês a escutarem. Cara, é música linda demais, assim. E ela toca demais o meu coração, velho. Porque o começo da música, ela já fala sobre. Ela começa assim, ó. É preciso ter um tempo longe daqui, tempo de ficar só, de andar na areia e sumir. Amor verdadeiro não reage assim, pode fazer melhor. E esconde o medo e sorri. E, velho, isso diz muito sobre as coisas que eu tenho vivido nos últimos anos, cara. De, às vezes, assim, a gente precisa ter o nosso tempo sozinho, sabe? Ter o nosso tempo pra refletir, pra pensar na nossa vida, pra onde a gente vai, o que que a gente quer, nas coisas que a gente fez errado, nas coisas que a gente pode fazer de bom pra outras pessoas, da mensagem positiva que a gente pode transmitir. E, cara, eu acredito que falando com vocês é uma maneira de abrir meu coração, da mesma maneira que quando vocês conversam comigo, me dão um feedback, cara, eu fico muito feliz, velho. E me faz pensar assim em absorver coisas mais positivas, menos odiosas. O mundo tá foda hoje, cara. O mundo a gente é abastecido por porcaria o tempo todo, cara. A gente é abastecido por futilidade, a gente é abastecido por violência. Quando na realidade a gente tem um potencial muito bom pra fazer coisas boas, cara. Pra estender a mão pra um amigo, pra abraçar alguém, pra dar um bom dia, que às vezes muda o dia de alguém, cara. Sei lá, velho, eu tô bem emotivo até nos últimos dias, assim. Eu tenho estado muito sozinho, mas eu tenho estado bem, cara, porque eu tô esperando por coisas boas e eu tô fazendo coisas boas, sabe? Então, tipo, eu tenho muita perspectiva de que esse ano vai ser um ano muito bom. Até no último episódio eu tava meio sentindo um pouco de raiva. Um pouco não, né? Muita raiva sobre aquela questão do cachorrinho lá. Mas eu sei que, cara, a humanidade quando quer, ela pode ser muito boa, sabe? Eu acredito muito no poder que a gente tem de fazer o bem, sabe? E vendo o lado bom das coisas, a gente tem condição de entender que a gente vai precisar de muita bondade para conseguir criar um escudo para as coisas ruins que acontecem. Lógico, a gente nunca pode virar o rosto para fingir que algo ruim não acontece. Não, não é assim que funciona. A gente tem que encarar, mas a gente tem que encarar com o coração quente, sabe? Porque se a gente leva a vida com muita frieza, cara, as pessoas se afastam da gente, nossa rede de apoio fica minguada e na hora que a gente mais precisar das pessoas a gente não vai ter. Então, cara, o que eu digo pra vocês é o seguinte: confiem em vocês, a hora que vocês precisarem ficarem sozinhos, peguem um momento só de vocês, sei lá, fechem os olhos, reflitam, busquem algo que vocês gostam de fazer e se dediquem a isso de peito aberto, sem forçação de barra, tudo no seu tempo. Aceitem o que são, abracem o que vocês querem ser e corram atrás, gente. Vocês podem sim, vocês têm potencial. Eu acredito em vocês e eu tô gravando isso justamente por isso, para passar isso para vocês. E cara, se vocês têm sonhos e querem muito, vão atrás, velho, vão atrás. Vão atrás até descobrir se esse sonho é realmente o que vocês querem ou não, porque tudo passa por tentativa. Tudo passa por tentativa, erros, acertos, frustrações e vitórias, assimilações e resignações muitas vezes, mas correm atrás e desfrutem da vida. Aproveitem a vida, pessoal. Tá certo? Grande abraço para vocês e até o próximo episódio.